quando os nossos filhos começam a crescer, fica muito claro em algumas ocasiões que eles não são aquele projeto que a gente idealizou. Eu tenho medo da adolescência do meu filho, mas ao mesmo tempo eu tenho a consciência e tenho a capacidade de me preparar para esse dia que vai chegar. A gente não sabe ter essas conversas, porque eu acho que você trouxe aqui caminhos de ter essas conversas, de falar das nossas emoções, de como a gente se sente em relação a esse mundo. Será que tem um roteiro para a parentalidade? Educar e criar um outro ser humano é como a gente se preparar para uma viagem rumo ao desconhecido. Talvez você tenha feito todo um planejamento, pesquisado mapas, consultado guias, para então chegar lá e ser surpreendido com um novo destino, com novos códigos, novos hábitos, diferentes do que você imaginou. Eu sou a Camila, eu sou uma mulher branca com olhos e cabelos castanhos abaixo dos ombros. Eu tô usando um blazer amarelo e atrás de mim tem um fundo de madeira com quadros e plantas. Olá, eu sou o André Tonani, eu sou branco, tenho cabelos pretos, olhos pretos, barba, tenho cabelo comprido, mas tá preso num coque. Tô de camisa preta com umas abelhinhas todas brilhantes, cheias de brilho. Oi, eu sou Lua Barros, eu sou uma mulher branca de cabelos longos, escuros, olho castanho. Olá, eu sou Rafael Stein, sou um homem branco, cabelos já com bastante fios brancos, bem curtinho, uso barba, tô usando um óculos, uma camisa preta. Olá, meu nome é Humberto Baltar, eu tenho cabelo preto, black, barba e bigode. Estou usando uma bata nigeriana, azul, com detalhes laranja e amarelo, calça jeans, relógio preto e pulseiras. Olá, eu sou a Gabi, eu tenho 38 anos, sou uma mulher negra não retinta, tenho cabelos volumosos, castanhos, olhos castanhos, estou vestindo um macacão preto com um paninho azul em cima. Talvez você tenha se preparado para o parto. Pode até ser que tenha lido algo sobre a infância, sobre os incríveis 2 anos da criança e até sobre o processo de alfabetização. Mas o que você sabe sobre a adolescência? Talvez tenha medo dessa tal aborrecência, como muitos dizem por aí. Você pode nem lembrar, mas você também já viveu essa fase. Já existem estudos que provam que o nosso cérebro segue em desenvolvimento até os 25 anos de idade da pessoa. E eu desconfio que talvez a vida toda. Esse período é marcado por novas descobertas, pela busca por interação social ou não, por identidade, silêncio, idas para o quarto, hormônios, tudo junto e misturado. E aí, quem se preparou para tudo isso? Para conversar com a gente sobre esse tema, eu estou muito feliz de receber uma pessoa que eu sigo desde sempre. Ela me inspira na corrida e com seu jeito de levar a vida. Lua Barros. A Lua é uma pernambucana desgarrada que sente muita saudade do carnaval da sua terra e que lida com isso transformando quase tudo em festa. Gosta de ler mulheres e se interessa por boas histórias. Ela também é mãe de João, Irene, Tereza e Joaquim. E isso diz muito sobre a Lua. Lua tem escolhido se apresentar a partir do que ela gosta, antes do que ela faz, que é para as pessoas puxarem conversa. Mas, se for importante para você, ela é educadora parental, especialista em inteligência emocional, escreveu o livro Eu Não Nasci Mãe e se tornou uma referência quando o assunto são as relações familiares. Seja muito bem-vinda, Lu, a gente quer ouvir a sua história. E aí, adolescência? Cami, obrigada pelo convite. Adolescência, eu tô curtindo demais. João, meu filho mais velho, tá com 15. E Irene, a minha segunda, tá com 11. Então ela tá ali anunciando uma mudança. E João já tem me apresentado um mundo completamente novo, cheio de complexidades, algum distanciamento, algumas cagadas, assim. Quem nunca, né? O que eu acho que é muito saudável. Eu acho que faz parte, precisa fazer parte, né? Então, tem uma ruptura que está se anunciando. É uma ruptura que eu acho que a gente construiu de um lugar muito saudável. Então, é quase como se ele tivesse essa autorização para explorar esse novo mundo, onde eu não faço parte. A gente teve uma conversa recentemente que a gente falando de alguém, aí ele disse assim, não, mãe, mas você não é minha amiga. E eu, não sou sua amiga? Ele disse, não, você é minha mãe. Aí eu disse, mas eu sou legal, não sou?
Aí ele disse, claro que você é, mas você é minha amiga, você entende o que eu tô dizendo? Eu disse, eu entendo, filho, fico muito feliz de ser sua mãe e não ser sua amiga. Porque eu acho que amigo é outra coisa, de outra natureza. E isso não quer dizer sobre o amor que a gente sente um pelo outro. E aí eu acho que foi muito legal, porque ali ele estabeleceu um limite. Tem certos espaços que você não vai poder entrar. E isso é importante no processo de individuação desse ser humano que ele precisa se tornar, né? Porque até ali é tudo muito junto, né? O filho é meu. E esse processo de crescer, o filho é do mundo, não é meu. Então, que bom que ele está crescendo desse jeito saudável e eu estou tendo a oportunidade de testemunhar isso. Ai, gente, alguém mais tem medo da adolescência? Eu não tenho medo da adolescência, do Dom, mas eu passei um longo período pensando que o meu objetivo enquanto mãe era que eu fosse o lugar seguro dele nos dias difíceis. Que ele soubesse isso. Se eu tive um dia difícil, eu tô com um problema com um amigo, que eu tinha que ser essa referência. Tudo bem, eu tenho a minha mãe para correr. E recentemente na terapia eu entendi esse lugar do que o João falou para você. Eu falei assim, eu quero que o meu filho tenha pessoas. Não precisa ser eu. Isso. Eu quero que ele seja alguém no mundo que tem pessoas para quem correr. Até o ponto dele não precisar mais de mim. Que eu não preciso estar aqui disponível, não ser eu. Então eu super entendo essa fala dele, esse limite que ele dá. Peraí, mãe, tem coisas que não são com você. E que lindo isso, né? Porque é um processo muito narcísico. Você diz assim, eu quero que ele volte para mim. Não, isso. Eu quero que ele tenha um mundo ao redor dele. E que se eu estiver ali também, tá ótimo. Tá ótimo, né? Tá ótimo. Mas como que a gente se prepara para isso? Terapia. 3 gotinhas de manhã, 3 de tarde, 3 de noite. Eu acho que terapia é muito importante porque educar filhos, né, ver filho crescer, não é sobre o filho, é sobre a gente. É um processo de autoeducação. Então, como a gente se prepara pensando sobre essa relação, pensando o que está colocado ali naquela relação. Por que eu preciso tanto desse espaço, dessa validação, desse amor, desse reconhecimento? Que buraco que eu estou tentando botar esse filho, né? Fazer esse filho caber para que eu me sinta, eu não possa ser deixada para trás? Por que não? O que está tão frágil em mim que não sustenta esse distanciamento? Esse limite. Mas Lu, ouvindo você, eu tô quietinho aqui, assim, ouvindo, assim, porque a Maria tá com 11 entrando, assim, né? E você falou uma coisa que me remete a algo que eu acredito, assim, né? Quando você fala assim, não é sobre nossos filhos, é sobre a gente, né? Quando ele se coloca nesse processo, não como alguém que educa, mas que é educado. E eu levei um tempo para compreender e me colocar nessa, talvez, e fazer o exercício de me colocar nessa posição. E ao me colocar nessa posição, como torna o processo mais belo, assim, sabe? Eu acho. Né? Para mim, parece que foi um clique, assim, né? Qual que é o papel da Maria e do Chico hoje na minha vida? Se não me educar. Sabe? Senão, quando eu me coloco nesse papel de cuidado deles, né? E aí vejo que a minha falta de repertório, a minha falta de conhecimento, a minha falta de preparo como homem e como pai solo causa dor neles em algum momento. E aí eles me forçam a... Não, eu preciso ser melhor, eu preciso... Então, quando a gente tira isso para mim funcionou assim, quando a gente tira esse foco, né, do filho e pra gente, como parece que dá um alívio, que sabe? Que bonito isso. E mais um ponto, assim, quando você falou assim, né, também sobre meus filhos, né, terem outras pessoas, né, porque eu também, eu quero ser esse porto seguro, sabe? Eu quero estar aqui quando minha filha passar por isso, eu quero ser eu que vou começar. E eu tô percebendo que isso me não vai ser. Eu ainda tô lidando com isso, sabe? Ela já começa a ter umas conversas paralelas que eu não tô incluído. E ao mesmo tempo que dá um calorzinho, assim, tem sido muito bonito, assim, acontecer isso, né? De ver crescer, de ver e ficar assim, né? Que privilégio que eu tenho de poder acompanhar isso. Enfim. Mas também tem conversas que às vezes a gente não quer ter. E que eles provocam algumas conversas. O Tonani, a gente conversou, né, Tonani, que ele descobriu que gostava de homem
também nessa fase da adolescência. E como são essas conversas? Eu ouço eles falando sobre, a Lua falando sobre os adolescentes, que tem um filho que já está nessa fase. Para mim, a adolescência é algo muito assustador. Tanto para mim, quando eu era adolescente, por ser um adolescente não compreendido pela minha homossexualidade, por eu também não poder me espelhar, porque nos anos 90 você ser um homem gay era algo muito ruim, você tinha referências caricatas, né? O homossexual naquela época era um homem caricato, então você ser gay, você fala, vou acabar me tornando aquela pessoa que a mídia expõe, não é isso que eu quero para minha vida, então eu sempre achei que aquilo era algo negativo. E os meus supostos amigos do colégio só reforçavam mais aquele estereótipo, aquele comportamento. Então a minha adolescência foi algo muito negativo e muito fantasmagórico. E aí quando eu ouço o meu filho incluído nessa história, isso me assusta mais ainda, porque assim, ele é um filho de 2 pais. Então ele vai ter um preconceito em dobro, né? Então assim, se ele não jogar o futebol tão bem quanto os colegas do colégio, porque seus pais são gays, eles não sabem jogar futebol, eles não te ensinaram a jogar bola. Então eu tenho medo da adolescência do meu filho, mas ao mesmo tempo eu tenho a consciência e tenho a capacidade de me preparar para esse dia que vai chegar, e eu sei que o mundo também está mudando, eu sei que os pais hoje, né, eu escuto vocês conseguem preparar as crianças de vocês, os amigos do meu filho, para incluírem famílias diferentes hoje. Mas você sabe que eu te ouvindo, eu acho que essa provocação que você traz especificamente do futebol, não sei o quê, eu acho que ela é da infância, ela não é mais da adolescência. Eu acho que as crianças, nesse sentido, elas são mais cruéis, talvez, assim, mais difíceis, assim, elas colocam aquilo que é o incômodo, que é o desconforto, que é o diferente, sem muitos filtros. Eu acho que os adolescentes, talvez, eles criem outros códigos e vão buscando outros caminhos que são péssimos também nesse sentido de exclusão ou de preconceito. Mas eu acho que a criança, talvez, ela não tenha o filtro de dizer, de entender certas coisas que são ali diferentes do que ela vive dentro de casa e ela traga de forma mais crua, assim, sabe? E eu acho que tem uma coisa que é lidar com o fato de que a gente não consegue proteger nossos filhos de tudo o tempo inteiro. Pois é. E aí tem um processo muito bonito dentro de casa de fortalecimento, né, dessa criança, para que ele chegue, para que ele atravesse esses preconceitos todos ou essas relações que são difíceis de um jeito mais inteiro, inclusive ficando com os vazios, que é verdade, meus pais não vão me ensinar futebol não, e eu vou ficar com isso. E também acho que entender que esse medo que a gente tem, o que você viveu, super pesado, mas eu me vi já em vários lugares, assim, olhando pro Dom e com medo de que ele passasse o que eu passei, mas dando distância, eu percebi que ele não passou do mesmo jeito, que o mundo não foi igual, que ele tinha outro repertório, que eu também já podia ser uma mãe diferente do que meus pais foram pra mim, então você vai poder ser pra ele. Então, que às vezes a gente tem muito medo que a história se repita, mas pela graça de Deus, e eu sou muito de você da ancestralidade, a gente vê que vai ficando mais fácil para a geração da frente, né? Então, os nossos ancestrais carregaram um piano um pouco mais pesado. Sim. E aí fica um pouco mais fácil pra gente. Então, maravilhoso de talvez te ouvir. você poder observar que vai ser mais fácil para ele, né? Sim, eu vi o Apolo passando exatamente por isso em várias situações. Às vezes a gente vai brincar numa pracinha, né, num parquinho desses de shopping, por exemplo, e eu já fico naquela ansiedade, caramba, meu filho vai ser excluído, será que ele vai ser acolhido e tal? E aí o Apolo chega e vai brincar com as crianças, pega o brinquedo do outro e se junta, daqui a pouco tá todo mundo junto, e eu fico assim, nossa, ele não ficou nem preocupado, né, sobre como ele seria enxergado. E ele com 4 anos já tem essa postura, e isso me dá, assim, uma tranquilidade muito grande já prévia, né, para esse período da adolescência, porque se nessa idade ele já consegue perceber, às vezes, uma barreira que é colocada nitidamente, né, como a Lua colocou brilhantemente, que criança não disfarça filtro, não. Tipo, disfarça. Você é diferente aqui nesse lugar. O Apolo chega, eu já vi essa cena. As crianças, ele estava chegando, as crianças deram a mão umas às outras, fizeram uma rodinha para ele não entrar. Ele chegou, separou as 2 mãos e entrou na rodinha também e ficou ali. Eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, eu jamais faria isso. Eu próprio já vivi isso, né? De estar num lugar que eu queria
me inserir, mas não encontrei ali uma forma e fiquei, tá bom, então não vai dar. O meu filho não, ele vai, encontra a brecha dele e tá tudo bem e brinca sozinho também quando ele entende que é o que tem ali pra hoje e tá tudo certo, sabe? E aí então, volta a ideia de que a gente é educado, né? É Porque é a gente que isso. aprende, a gente fica assim, nossa, eu não sabia lidar com essa Exato. situação e agora eu aprendi porque eu observei meu filho lidando. E aí tem uma coisa muito massa que eu tô vendo acontecer, que é, a gente está falando de uma geração que ela apresenta uma diversidade pra gente que a gente não viveu. Então, na sala do meu filho, tem um adolescente não binário. Então, você já tem uma discussão, uma abordagem, um olhar para aquela turma que é, opa, peraí, isso aqui não tinha. E para as crianças tudo bem, para os adolescentes tudo bem. Quem problematiza isso são os pais. São os Super, pais. tudo bem. A gente que não tá preparada. Porque para O as Dom crianças perguntou, tudo bem. ele já perguntou assim, mamãe, eu posso namorar o Felipe, que é um amiguinho? Eu falei, pode. Eu posso, porque ele tava falando quando crescesse, né? Não do agora. Ele falou, quando eu crescer, eu posso namorar o Felipe? Posso namorar a Maria Eduarda? Pode. Então eu vou pensar. Quer dizer, pra ele já é natural. E é isso, em casa já tem um espaço de que assim, ué, meu filho, que diferença O mundo faz? tá aí. De quem você gosta mais, né? De quem você gosta mais. Isso é uma coisa que tá na nossa fala em casa, assim, Não, se você, no dia que você chegar aqui com um namorado ou com a namorada, é tipo, natural, entendeu? Isso tá... A possibilidade tá colocada, porque está mesmo. E eu não controlo, né? Então, eu preciso me educar para Exato. adentrar o mundo que meus filhos vão me apresentar. Criar um espaço de acolhimento para que ele seja quem ele já é. Isso, Só você não o conhece ainda. Inclusive, Perfeito. para além da sexualidade, que outras coisas, que outras situações, contextos, comportamentos, ele vai me trazer que eu preciso olhar com essa naturalidade, abrir espaço para chegar e falar, tudo bem, Mas você. eu acho ótimo que a adolescência demore um pouco pra chegar. Pra dar Porque tempo da sendo gente preparar. sincera, eu acho que eu tô tendo que me preparar um pouco pra essas conversas de como a gente vai se conectar e respeitar a individualidade. Como vai ser mãe, você que tem 4. Aí, um é adolescente, um é pequenininho. Pequeno. Pequeno. Já E aí, tá como com é que a 6. gente atende as necessidades, respeita os irmãos e consegue olhar e ser mãe de adolescente, mãe de criança? Agora que eu tô grávida, a minha já vai ser adolescente, o outro vai estar pequenininho. Você sabe que eu tenho muito claro que eu sou, para cada um, eu sou uma mãe. Eu já sou uma mãe diferente para cada filho. Então, não é exatamente uma questão de idade ou faixa etária. Porque cada um me demanda de um jeito, cada um precisa de mim de uma determinada forma. Então, ainda que eles fossem 4 adolescentes, né? Eu tivesse tido um atrás do outro, eu seria 4 mães para cada um deles. Então, eu acho que tem uma coisa dos arranjos e dos movimentos da família. Recentemente eu disse, vamos todo mundo hoje para uma cachoeira. E aí João estava dormindo. E eu disse, acorda, vamos, bom dia, sol, não sei o que. Ele, mãe, por favor, deixa eu ficar em casa, pelo amor de Deus. Adolescente. Aí eu disse, você quer ficar? Aí ele disse, quero. Eu disse, tá bom. E aí eu fui embora com os outros 3. E Pedro, meu companheiro, fui embora pra cachoeira. E aí deu, 3h30 da tarde, ele, mãe, cadê vocês? Eu disse, cara, só vou chegar de noite, porque tô longe, tal, não sei o que. Ele, eu devia ter ido. Eu, Não vou falar nada. eu não vou falar, eu disse, né? Mas assim... Mas eu disse. Da próxima vez você vem, da próxima vez você levanta. Então tem uns arranjos novos que começam a acontecer, sabe? E aí ele fica em casa, ele vai fazer o almoço, ele vai lavar o prato, ele vai passar uma vassoura na casa, ele vai se ligar que ele tá ocupando aquele espaço e que ele é responsável por aquele espaço. Porque se eu chegar em casa e tiver uma zona... Entendeu? Não vai estar uma zona porque já é nosso acordo. A gente cuida da nossa casa, então... Então, mas é isso que eu queria saber. Porque aqui a gente tá falando de um lugar muito filosófico, assim. Que bacana, adolescência. Mas e aí, gente, como é que faz pra conectar? Porque tem várias preocupações. Eu acho que tem as telas, eu acho que é uma questão muito atual. Que vocês viram essas lives NPC, assim? Eu não consigo entender o que tá rolando. Eu nem sei o que é. Eu tô então nem totalmente... descobre. nada. Então, assim, é melhor você não descobrir. Não, eu preciso Mas, assim, descobrir, como é que a gente gente. faz? Sabe o que eu sinto, Cami? Eu sinto que a gente não... de uma maneira geral, o desconforto que a ruptura do adolescente causa, ela é tão grande que eu não quero mais colocar minha mão. Eu não quero... É quase como se os pais tirassem, assim, sabe? Hands out. Não me responsabilizo mais. Tá no mundo, já tá grande, já tá com 15, já tá com 16, já tá com 17.
Cara, precisa do pai, da mãe, do cuidador, da madrasta, do padrasto. Precisa. É nessa hora que tem que apertar ainda mais. Porque se vai pro caminho errado, não volta mais. Eu não sei se apertar seria a palavra. Mas precisa estar. É, isso aí. Sabe? Ficar de olho. Precisa ficar de olho. Não dá pra ficar no quarto com a porta fechada 5 horas por dia. Não dá. Mas eu quero, mas não pode. E aí acho que tem uma dificuldade muito grande dos pais em confrontarem, em se colocarem num papel de adulto responsável, sabe? Então, essa coisa da relação com a tela, bom, né? De onde a gente vem? A gente vem de um lugar onde o computador era quase uma entidade familiar que estava na sala, todo mundo usava o mesmo computador, né? O telefone era isso. O telefone, a televisão era isso, tinha esse lugar, né? Então, isso foi se reduzindo, a ponto de ser algo de uso individual. Você quase põe uma um capuz, parte do corpo. né? Uma parte do corpo. Só que não é. Uma parte do interno, né? Porque não é só do corpo, ali ele tá a intimidade dele, então as coisas que ele não quer dizer, né? O inconsciente dele tá manifestado ali, é muito íntimo, né? Muito a tela íntimo. É muito íntima. E aí vai ser ótimo ouvir a advogada nesse sentido, né? Porque eu entendo que essa internet, a rede social, ela é uma grande praça pública. Você precisa observar o seu filho nessa praça pública, como ele se comporta, com quem ele conversa, ele tá seguro, ele não tá. Mas existe também a questão da liberdade, da individualidade, da privacidade. Só que se você tá sentindo que tem alguma coisa fora de ordem, não é que você vai pegar o celular do seu filho e vai abrir. Você vai sentar junto com ele, vai dizer assim, eu não tô segura, eu tô com medo, eu tenho visto isso, como é que estão suas conversas? Me mostra, você pode me mostrar, eu queria saber, você já acessou pornografia, você sabe o que é pornografia? Então, a gente fica com medo, com melindre, e a gente deixa de cumprir o nosso papel de cuidador. E não é esse incômodo trabalho, que né? vai fazer. Então é isso desconfortável. Acho que é porque dói, a gente não sabe ter essas conversas. Porque acho que você trouxe aqui caminhos de ter essas conversas. De falar das nossas emoções, de como a gente se sente em relação a esse mundo. Pra provocar uma coisa. Porque às vezes a gente também coloca eles lá longe ou a gente coloca no pedestal. Como autoridade da casa. Então daqui que eu tomo o seu celular e tranco. Não. E outra coisa, ou então assim, não, você está muito tempo nesse celular. Você não colabora com a casa. Você... Aí... Essa pessoa que assume todos esses rótulos problemáticos, ela não vai se disponibilizar para uma conversa. Ela não vai se disponibilizar para dividir o mundo dela. Então, não é sobre ela, é sobre você. E está disponível, né? Eu acho que, assim, quando eu falo dar trabalho, é porque, assim, exige uma presença. Exige. Né? É um e job. Então, assim, não é só controle. Eu tenho um domínio da tecnologia, então eu uso alguns controles... Parentais. Eu uso, sei horário, etc. Mas tem momentos em que sentar mesmo e deixa eu ver o que você está vendo, né? Mas tá, e aí sempre há uma discussão, tá, mas o que você aprendeu com isso? Ou é só diversão, ou é algo, sabe? E aí apresentar outras coisas. E não como uma repressão, sabe? Não funciona. Toda vez que eu apertei assim, que eu cheguei mais junto, a resposta, eu tenho mais dificuldade depois para essa aproximação. Então é uma conversa mesmo, sabe? É porque não é uma investigação, é uma curiosidade. Exato. Aí eu acho que é um pouco diferente também, porque às vezes a gente se coloca como papel de investigador. Exato. Detetive, né? A criança entra no carro, você fala, o que você comeu? O que você tava? Você não tá curioso, você não tá nem um pouco interessado no que a criança tá fazendo. Você só quer dar o check ali do... E você descobrir as relações. Porque eu já tô começando uma fase que minha filha me apresenta banda nova, me apresenta coisas novas. E aí ver o que o Francisco tem interesse, e aí demonstrar também interesse. E aí ele me manda alguma coisinha, ele vê, daí sabe, você vai... Entrando ali naquele universo, né? Mas você sabe uma coisa que eu acho que também a gente precisa encarar, que é quando os nossos filhos começam a crescer, fica muito claro em algumas ocasiões que eles não são aquele projeto que a gente idealizou. E aí a gente precisa lidar com a sombra dos nossos filhos. Às vezes o seu filho é o cara que está fazendo bullying. Às vezes a sua menina é a que está acessando a pornografia no grupo. E aquilo te causa uma enorme vergonha. E você, ao invés de juntar, recolher, pedir ajuda, você se nega, se afasta, né? Você não põe a mão no problema. Porque isso está acessível para
todo mundo. Não tem essa de, porque meu filho. Não, meu filho jamais. Então, assim, você vai ter que lidar com algo que talvez você não estivesse esperando, com algo que você talvez não conversou, não viu chegando. Mas na hora que você viu, não desvia o olhar, sabe? Assim, eu recebo diariamente perguntas nesse sentido. Meu filho acessou pornografia, eu não sei o que fazer. Como assim não sabe o que fazer? Senta e conversa, né? Pelo amor de Deus, chama pra junto, leva na terapia, chama a professora, pede uma reunião na escola, conversa no grupo de pais. Gente, olha só, isso aconteceu. Não, a gente não precisa ter vergonha, sabe por quê? Porque tá todo mundo com essa dificuldade, sabe? Então, na hora que a gente se vulnerabiliza, a gente encontra apoio, porque os pais também, ou os outros pais também, não sabem exatamente o que estão fazendo ou como lidar com esse tipo de desafio. Perfeito. Eu acho que a Lua, aqui nesse recado, talvez a gente tenha falado sobre construir essa rede de apoio, né, Lua? Que acho que parece que pai de adolescente nem precisa mais de rede de apoio. Então, assim, a rede de apoio é um papo só da infância, né? Então, agora a gente não precisa mais falar sobre esse assunto de filhos. E a gente precisa, sim, que bom que a gente teve essa conversa, que ela já chegou ao fim, gente. Eu tinha uma listinha de perguntas. Eu também. Manda no direct. Manda no direct. E agora, como a gente faz? Vai ter que ter mais muitas, parte 2 e 3 e 4, mas a gente vai dar várias indicações. Lua trouxe várias coisas pra gente poder acompanhar também. Eu não sei nem como te agradecer, porque eu já vi que essa parte, adolescência, a gente já tem que deixar ela aqui anotada para muitos outros episódios. Lua, me conta uma coisa, qual o impacto para você na vida profissional dos adolescentes? A gente tem observado que tem muitas mulheres saindo do mercado de trabalho, inclusive nessa fase, né? Então, às vezes, não é logo depois que o bebê nasce, depois da licença maternidade, mas porque justamente a gente conversou bastante aqui sobre essa questão da presença. Você percebe que tem uma demanda, não de trabalho, talvez físico, mas de presença mesmo? Eu acho que talvez a adolescência ela abra uma possibilidade de volta para essa mulher que lá atrás entendeu que ela precisava seguir na carreira dela e ela passou aí 15, 16 anos insistindo nesse mercado, nessa posição, nesse lugar ao sol que é sim muito importante, é parte dessa identidade. E aí, diante de um novo cenário, de um novo filho que se apresenta para ela com questões talvez mais profundas, ela entenda que agora eu já posso fazer um caminho de volta, agora eu já posso. E eu só desejo que essas mulheres, pensando nessa possibilidade, elas não façam isso pela culpa, mas elas façam isso a partir de um caminho novo que se abre, sabe? De conexão com esse filho, de resgate dessa relação, porque eu costumo dizer para as pessoas que é sempre tempo, né? Da gente estar com os nossos filhos, da gente construir uma relação, pavimentar uma relação que ela é longeva e ela é equilibrada, emocionalmente potente. Então, que a gente não volte para esse lugar do ninho a partir da culpa, e sim a partir da possibilidade. E há sempre tempo. Obrigada, sempre. Lua. Cuidar é um ato de amor conosco e com quem amamos. É uma ação individual com impacto coletivo. No quadro Tempo de Cuidar, a psicóloga e terapeuta familiar Thaís Mazzi, mãe do Pedro e da Melissa, nos ajudará a organizar as conversas e a nos percebermos. É um direito que deve ser assegurado pelo macrosistema, governo, políticas públicas e nos microsistemas, em nossas redes de afetos de humanidade. Por isso, não se esqueça que é sempre importante pedir ajuda de um profissional. Como cuidar dos adolescentes e da família nesse turbilhão de hormônios e necessidades? Oi, meu nome é Thaís, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos claros, eu tô usando um batom rosado, um brinco vermelho e uma blusa preta. E atrás de mim tem uma parede branca. Essa conversa me atravessa muito também como mãe, porque eu também tenho um filho que tá chegando na adolescência, tá entrando. Então, realmente é uma outra história, né, pra gente. Pra eles também, claro. Eu achei muito legal quando a Lua aceita o reenquadramento que o filho dela ofereceu, né? Você não é minha amiga. Então, eu achei assim, um super... Ela oferecer isso pra gente, essa história pra gente, ajuda a começar a pensar, penso, na adolescência.
porque tem um reenquadramento, né? Tem um reencontrar essa dança relacional dentro de casa, com esse adolescente, essa adolescente. E é muito bom que eles possam contar isso pra gente. Tipo, me dá um espaço aqui que eu tô me localizando. Chega um pouquinho mais pra lá, né? Deixa eu me encontrar aqui. Então, eu achei muito legal ela aceitar esse convite que o filho dela faz. E aí, me vem muito uma questão na adolescência, né? Que eu vejo muito em consultório, que é assim, tá tudo meio bagunçado do lado de dentro mesmo, né? Então, a gente pode pensar em várias fases, mas independente da idade, pensando da puberdade até o final da adolescência, tem muito sentimento, tem muita emoção, tem muita dúvida. Que mundo é esse que eu faço parte? Qual que é a verdade? A adolescência traz uma busca pela verdade, né? De entender, afinal de contas, como é que as coisas são e também tanto dentro quanto fora. Tem um aumento de uma visão crítica, porque, veja, para eu entender, eu também preciso me separar, me diferenciar, criticar tudo que está acontecendo, né? Quem está ao meu lado. Então, eu penso que a adolescência ela tem características que são dessa fase e que isso, ao mesmo tempo, não precisaria ser motivo para a gente não perguntar, motivo para a gente não se aproximar. Acho que é uma fase que pede privacidade, mais privacidade, né? Mas a gente sabe fazer isso. A gente dá privacidade para os nossos amigos, amigas, e ainda assim mostra, eu tô aqui, se você precisar de mim, conta comigo. Eu imagino como deve estar sendo difícil, né? Tal coisa que tenha acontecido. Então, me lembrou muito nessa conversa esse lugar da escuta. E eu acho que foi muito legal quando vocês falaram, né? A gente às vezes fica procurando, investigando. Achei muito boa essa imagem, porque penso que é um outro caminho mesmo, né? Ao invés de eu investigar, eu vou querer escutar o que está acontecendo com você, com o que você tiver para me contar, para me oferecer. E não é uma escuta para atender a minha curiosidade apenas ou a minha preocupação, porque às vezes a gente fica muito preocupado nessa fase, mas é uma escuta para te ajudar, filho, filha, a se compreender melhor. É uma escuta que abre ali um espaço de silêncio para que você possa contar do seu mundo interno e que valida incoerências, que valida que um dia falou uma coisa, no outro dia falou outro, porque é assim quando a gente está tentando se entender, né? Então eu penso numa escuta compassiva e que pede da gente, pai, mãe, muito cuidado com as nossas emoções, né? Muito cuidado com esse deslocamento que vai acontecendo com a gente também. Eu achei muito legal que o Tonani emprestou, né? Ele falou, eu tenho medo da adolescência, assim, na conversa ele trouxe. E isso é legítimo, né? Então, eu gosto de pensar que a gente aproveita que eles dão um passinho para trás e vai também olhar um pouquinho pra gente, como alguém disse aqui também na conversa, justamente para que esse reencontro, esse reenquadramento relacional seja frutífero, né? Seja bom para os dois, para pais, mães e para os jovens. E também não poderia deixar de dizer na questão que a gente vive sim com as telas, né? Sim com esse mundo do lado de fora, que é muitas vezes recortado em jogos, em imagens, e que vai sendo colocado para dentro dos jovens. Então, acho que tem uma geração acontecendo agora e que a gente ainda não sabe muito bem os impactos disso na vida adulta. Claro que tem coisas positivas, mas eu tenho que dizer que também esse é um ponto de preocupação em termos de saúde mental dos jovens, em termos de construção de autoimagem, porque tem coisas que a gente vai construindo pelo lado de dentro, né? Pelo que eles vão descobrindo em seus sentires. Mas ninguém é uma ilha. Então, na hora que você acessa uma imagem de violência, na hora que você acessa uma pornografia, na hora em que você acessa esses conteúdos, essa conexão dentro e fora vai formando esse jovem, né? Esse intercâmbio do que está dentro e o que está fora. E eu penso que o nosso papel
talvez seja, é claro, né, o que a gente escuta de fazer uma boa curadoria, de estar próximos, de estar juntos. E eu gosto de pensar também que a gente pode oferecer contrapontos. Então, é um bom momento para a gente fazer trabalhos sociais, é um bom momento para a gente fazer, quem vive, né, uma realidade de poder ofertar algo. Não estou falando aqui de dinheiro, estou falando de ofertar presença, conversa, de poder entrar em contato com diversas situações onde há a possibilidade desse jovem sentir que o que ele faz, o que ele tem para oferecer, traz diferença para a vida do outro. Então, é uma conversa com um idoso, é a assistência a animais que estão na rua, é poder parar com seu vizinho e se responsabilizar pelo cuidado com o outro, é o contato com a espiritualidade, né, dentro de várias crenças, que pode trazer um preenchimento interno. Então, eu gosto de pensar que imagens bonitas a gente pode oferecer para a adolescência, que faça contraponto com tantas dúvidas internas que surgem, com tantos sentimentos complexos, mas que também aí vem o mundo e diz, vem cá, faz o bem para alguém. Olha que delícia que é você ver a sua ação transformada, né, transformando a vida de alguém. Olha que gostoso que é você se envolver com música, com arte. E aqui, né, esse deveria ser um direito de todo jovem no nosso país, em todos os países, mas pensando no Brasil, todo jovem precisa se conectar com o esporte, com dança, com música, com arte, porque são saídas salutares para esse mundo interno que fica tão intenso, tão conturbado. Então, pais, mães, não é só uma responsabilidade da família, é uma responsabilidade também da sociedade. Agora, a gente pode ser conector, a gente pode procurar boas redes para esse jovem que já não está mais tão grudadinho na gente, né? Bons mestres, boas mestras em diversas artes, para que esses jovens possam ter inspiração, possam ter beleza fora de casa também. E eu fico com essa imagem, né? Tem uma frase bem bonita que fala: no começo da vida a gente fala de Deus para os nossos filhos, né? E mais para frente, na adolescência, a gente tem que falar dos nossos filhos para Deus. Então, essa imagem de que a gente tem que pedir ajuda para o que está do lado de fora, espiritualmente, socialmente, porque eles já estão mais do lado de fora. O assunto adolescência rende muita conversa e muitas preocupações. Os pais de adolescentes se sentem desamparados em suas redes de apoio porque, por muitas vezes, os cuidados com a primeira infância, eles são mais garantidos. A empresa costuma olhar para o momento mais sensível de preparação e retorno da licença maternidade, por exemplo, e imagina que os desafios se encerram ali. Mas não é isso que acontece. No turbilhão da adolescência, pais e mães estão percebendo a importância da sua presença com os filhos. E esse também é um momento sensível de evasão de profissionais mais sêniores das organizações. É importante ter clareza de que essas famílias também precisam de suporte individual e de uma rede de apoio para trocar sobre esse assunto. O assunto telas, presença digital, sexualidade, ansiedade, saúde mental, drogas, são muitas pautas sensíveis e que merecem essa atenção. A empresa pode ser essa rede de apoio e fortalecer os colaboradores neste período. Afinal, a jornada da parentalidade é uma jornada infinita. E a Filhos no Currículo pode te ajudar a cuidar da parentalidade na sua empresa. Conta com a gente! Você conhece os seus direitos e os direitos de toda criança e adolescente? No quadro Direitos Parentais com a doutora Bianca Bonfim Carelli, mãe e madrasta, advogada e consultora trabalhista, especialista em questões parentais e de gênero, você irá descobrir aquilo que é assegurado por lei e que talvez nem saiba. Olá, eu sou Bianca, sou uma mulher branca, magra, meu cabelo é preto, está abaixo dos meus ombros, estou com um colar branco e preto, com traços dourados, uma blusa preta sem mangas, brincos brancos de tamanho médio. Atrás de mim tem um armário de cor gelo com várias prateleiras e objetos de decoração. Vamos falar sobre adolescência? Você acredita que pais e mães de adolescentes não têm nenhum direito trabalhista automaticamente reconhecido na nossa legislação?
Pois é, pasme também. Em alguns países, a gente tem uma legislação que garante a licença parentalidade. E essa licença, muitas vezes, ela pode ser usada nos momentos de vida que aquele casal parental decidir usar. E muitas vezes eles reservam um tempo para usar justamente na adolescência, que a gente sabe que é um período de grande mudança hormonal, de grande vulnerabilidade, que muitas vezes o adolescente precisa de um apoio mais próximo dos seus pais. Mas na nossa legislação brasileira, a gente não tem nada, infelizmente. Só que a gente tem falado muito sobre a questão do uso da internet pelos adolescentes, né? Como isso tem marcado a vivência e a experiência deles. Eu tenho um filho adolescente, tenho uma enteada adolescente e vejo que está todo mundo tentando aprender como criar filhos nesse cenário em que as informações estão aí amplamente abertas, né, e disponíveis para eles, que esse uso da internet, das redes sociais, que os pais ainda têm que entender, processar, né, compreender como controlar esse uso, se podem, qual é o limite disso, se podem controlar, se não podem, se estão invadindo a privacidade, a intimidade daquele adolescente ou não. Mas eu estou aqui, o meu papel hoje é trazer os desdobramentos jurídicos desse uso da internet, das redes sociais pelos adolescentes. A gente tem a Lei 12.965 de 2014, que é conhecida como Marco Civil da Internet, que garante aos pais poder de controle de computadores. Então, os pais têm o poder, sim, de limitar o uso, de saber o que os seus filhos estão usando, né? Onde eles estão navegando, com quem eles estão falando, se estão acessando conteúdo impróprio ou não, e impedir que eles acessem conteúdo impróprio. Eles têm esse poder, está garantido em lei. Então, essa coisa de, não pode, não. Por lei, eles podem, tá? Esse é o primeiro ponto. Além disso, se o seu filho adolescente praticar algum ato nas redes sociais, na internet, que possa lesar uma outra pessoa, né? Então um cyberbullying, aquele incentivo a desafios que possam colocar em risco a saúde física e mental ou até mesmo a vida de outras pessoas, se o seu filho adolescente praticar qualquer ato desses, você como pai, você como mãe podem ser automaticamente responsabilizados. Nós já tivemos essa conversa aqui em casa. Não é uma conversa fácil, tá todo mundo entendendo os limites disso tudo, né? Mas a gente precisa se responsabilizar, entender que a gente tem responsabilidade quanto a isso, né? Ensinar os nossos filhos a respeitar os próximos, a zelar pela saúde física e mental de todos, entender que o ambiente virtual não é um ambiente que as pessoas possam fazer tudo, não, que existem limites e que eles devem se pautar principalmente pelo respeito e que também devem se preservar, né? E que devem confiar na gente caso esteja acontecendo alguma coisa estranha ali naquele espaço. Então fica aqui meu aviso, minha advertência, minha lembrança para vocês que são pais de adolescentes ou para quem ainda é pai ou mãe de criança pequena, mas que está ali preocupado com isso, que não sabe como é que vai acontecer essa entrada dos seus filhos nas redes sociais e na internet, que você tem o dever, né, de zelar pela segurança do seu filho. Então você tem o dever e a possibilidade garantida por lei de controlar o que ele acessa ou deixa de acessar, garantir que ele esteja em segurança naquele ambiente, ensiná-lo que naquele ambiente ele deve respeitar todo mundo. Porque se isso não acontecer, você como pai, você como mãe, podem vir a ser responsabilizados pelo que ele fizer na internet. Lembre-se, gente, internet não é terra de ninguém, tá? Existem limites e a gente deve sempre se pautar pelo respeito. Quando isso não acontece, as consequências podem vir, né? Principalmente na esfera jurídica. Nosso programa Parentalidade Fora do Roteiro está chegando ao fim, mas a gente sabe que essa é apenas a primeira página de um longo roteiro que você vai escrever a partir das suas próprias experiências. Para o quadro final, continuando a conversa, nossos convidados prepararam indicações incríveis para você que quer um pouco mais. Para continuar essa conversa, a Lua deixou aqui pra gente um filme e algumas séries sobre adolescência. Mas antes, não deixa de acompanhar os textos dela no Instagram, @luabarrosf, e ler o seu livro Eu Não Nasci Mãe.
Para continuar a conversa, ela deixou a indicação do filme Red, Crescer é uma Fera, e as séries Sex Education, Atypical e Ginny and Georgia. Este programa é uma realização da Filhos no Currículo, teve apoio da Mustela e edição e produção do Mux. Não deixe de acompanhar Filhos no Currículo nas redes sociais. E eu te espero no próximo programa Parentalidade Fora do Roteiro para embarcar comigo numa viagem sem destino certo. Até lá!